E graças, queridos, neste vídeo eu quero dar continuidade ao conteúdo, ao vídeo anterior, no que diz respeito à regra de Coel, né, a construção de Coel, NPPA, nominativo, predicativo, preverbal, anato, e a tradução de João capítulo 1, versículo 1, parte C, Caeteos en hologos, e o verbo era Deus. Eu iria esclarecer porque a regra de Coel, ela não se aplica ali na terceira oração de João capítulo 1, versículo 1. E uma das ênfases é porque ele entende que o nominativo predicativo ele seria definido. Isso faria que o filho fosse o pai e o pai fosse o filho. Eu estou aqui com as classes gramaticais na língua grega, do professor Euler Lopes Moreira. Estou aqui com o Novo Testamento Grego, quinta edição revisada. Estou aqui também com essa obra, Noções Grego Bíblico de Lourenço e Stélio Reger. Tá? Logo de forma inicial, já quero ler aqui o texto em grego, tá? Em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Iremos ler aqui agora, ele vai mostrar para vocês, Kataionin, tá? Aqui, texto em grego, que está sendo revisada. Enarque en hologos, kai hologos en profunteon, kai teos en hologos. Aqui é o texto em grego, tá? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em outras versões mais populares, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? É uma tradução padrão de João capítulo 1, parte C. Queridos, segundo as classes gramaticais na língua grega, aqui na página 174, ele vai trazer um pouco, ele vai trazer algumas informações de Coel, tá? E na página 175 ele vai falar sobre a regra de Coel, tá bom? Eu já tinha lido no vídeo anterior, a respeito à regra de Coel, justamente nesse texto aqui, que diz a seguinte, que nos fornece a seguinte informação. Muitos eruditos aplicam a regra de forma errada em João capítulo 1, 1c, para provar que Jesus é Deus, embora acreditemos que ele seja. Então, segundo alguns eruditos, acreditam que em João capítulo 1, parte C, eles aplicam a regra de Coel de forma equivocada, o intuito com a perspectiva de defender, de apoiar que Jesus ele é Deus. Tá? Também acredito que Jesus ele é Deus, tá? Mas não em cima da regra de Coel. Como bem observou o Wallace Nigtume, disse em João capítulo 1, versículo 1, não há necessidade de que nenhum significante ponto doutrinário dependa do artigo, pois é simplesmente uma questão de ordem de palavras, que quer dizer, Caeteos en hologos é a mesma coisa que hologos en hotheos. Se for uma questão de ordem das palavras, como afirma o Nigtume, então teremos o predicativo theos definido. A tradução também ficaria Deus era o verbo e o verbo era Deus. Traduzindo dessa forma, diríamos que o filho era o pai e o pai era o filho. Então, segundo esse erudito, chamado Nigtume, era nada mais, essa questão de um capítulo 1 passivo, mas era do que uma questão de ordem. Então, ele faz uma modificação aqui, Caeteos en hologos, para hologos en hotheos, afirmando que era essa simples questão de ordens. Mesmo assim, sem perceber que essa construção ela está apoiando a proposição convencível, isto é, o filho seria o pai e o pai seria o filho. Aqui na página 176, ao ler a tese de Coel, se percebe claramente que o seu entendimento de Caeteos en hologos e o verbo era Deus era que o nominativo predicativo theos era definido. Tá? Também apoiando aqui a construção da proposição convencível. Tá? Para ele, a tradução e a palavra era divina não é melhor do que o verbo era Deus. Segundo Coel, tá? Segundo Coel, a tradução e a palavra era divina não é melhor que o verbo era Deus, visto pela sua regra. Então logo se conclui que a tradução e o verbo era Deus, na visão dele, significa que o predicativo Deus, na parte C do versículo, é totalmente definido. Então, Coel, ele entendia que em João capítulo 1, parte C, ali o Caeteos en hologos, em cima do predicativo do sujeito, isto é, o motivo predicativo, seria definido. Isto faria que o filho fosse o pai e o pai fosse o filho. Essa ênfase ela não pode corroborar, porque a oração parte B, a segunda oração, mostra claramente a distinção de pessoa entre o filho e o pai, como eu expliquei no vídeo anterior. A gente tem um acusativo de companhia,
tá? Preposição pros. Claro que ela perde ali a ideia de moção, por causa do verbo que é estativo, o verbo en, indica estado. Logo, o verbo rege a preposição que tem o valor de moção. Ela perdendo assim a ideia de movimento, prevalecendo a estativo do verbo. Então não ficaria em Deus, tá? Mas com Deus. Prevalecendo também ali o acusativo de companhia, tá? Ali no substantivo theon, que tem ali a vogal temática em ômicron, mas unir, e seria praticamente ali um N para o nosso português, dando ênfase ao acusativo de companhia, mostrando claramente uma distinção de pessoas entre o filho e o pai. Se o filho e o pai não são a mesma pessoa, ali na oração parte B, ele também não pode ser a mesma pessoa em João capítulo 1, esse primeiro, parte C. Na oração C, não pode, o filho e o pai não pode ser a mesma pessoa, então não podemos ter um artigo definido. Tá? Bom, muitos tradutores aplicaram esta regra nas suas versões. Muitos tradutores aplicaram essa regra nas suas versões. E quais são essas versões que aplicaram a regra de Crowell? Bom, a King James, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A Almeida Corrigida Fiel, de 2007. Tá? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui. Almeida, revista e atualizada. Aqui no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? A Bíblia de Jerusalém, nós temos aqui no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Nova Bíblia Viva, no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. A linguagem de hoje está no começo, aquele que é a palavra existia e ele estava com Deus e era Deus. A tradução brasileira, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a NVI, no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Então todas essas versões seguiram o padrão, seguiram a regra de Crowell, acreditando que o nominativo predicativo, ali no capítulo 1, esse primeiro parte C seria definido. Estas traduções trazem pressupostos que estão de acordo com a regra de Crowell. Aliás, elas são uma das mais conceituadas em territórios brasileiros. Depois de analisar as versões que traduziram com C. Oliveira chega a afirmar que existem 4 traduções que não verteram o verbo era Deus, mas enfatizaram a divindade de Jesus. E as quais são? Bom, segundo Oliveira, existem pelo menos 4 versões que não verteram, tá? E o verbo era Deus, dando ênfase ali à divindade de Jesus. Vamos lá. Nós temos aqui uma tradução ampliada. Tá? Não sou muito bom em inglês, não sei nada de inglês. Tá? Então vou ler aqui em português. Uma tradução ampliada. E a palavra era quanto à sua excelência, divindade absoluta. Tá? Divindade absoluta. Então essa tradução aqui está corroborando realmente com a divindade de Jesus, tá? Com a natureza de Jesus. Aí nós temos aqui a Bíblia ampliada e a palavra era o próprio Deus. Já cai no conceito a proposição conversível. Aí nós temos aqui a Bíblia viva. Antes que algo mais existisse, existia Cristo com Deus e ele sempre tem vivido e ele é o próprio Deus. Proposição conversível. E Lanza, tá? Lanza. E Deus era essa palavra aqui, tá? E Deus era essa palavra, tá? Também proposição conversível. A observação que deve ser feita nas declarações de Oliveira é que das 4 versões citadas por ele, somente a primeira, que seria aqui An Splendid Translation, tá? Reflete, na verdade seria aqui uma tradução ampliada, tá? Reflete de fato o que ele disse, pois ela afirma, e a palavra era quanto à sua essência, divindade absoluta. Então, a única versão das 4 versões que Oliveira ele trouxe, que corrobora com a divindade de Jesus e a sua natureza, seria a primeira. Na verdade, seria uma tradução ampliada, aqui na página 177 das classes gramaticais, aqui, ao professor Euler Moreira. Tá bom? Reflete de fato o que ele disse, pois ela afirma, e a palavra era quanto à sua essência, divindade absoluta. Apesar de ser considerada uma tradução, ela extrai do texto grego a verdadeira ideia do Theos en Logos, que a natureza do Logos é divina. Então, esse seria praticamente o sentido semântico, tá?
do nominativo predicativo, tá? Para o português não existe, porque divino seria de um adjetivo. Tá? Então a ideia de João capítulo 1, parte C seria: e a palavra era divina. Tá? E a palavra era divina. E a palavra para o português ficaria feminino. E divino ou divina para o português, tanto faz no masculino ou feminino, seria também um adjetivo. Então não pode ser traduzido para o português, mas a ideia do grego seria essa, tá? E a palavra era divina, nesse quesito aqui, tá? Seria a tradução mais coerente, diretamente do grego, pois está dando ênfase à natureza, à substância da pessoa bendita de Jesus. Porém, as outras três versões citadas por ele tornam a pessoa de Cristo a mesma pessoa de Deus, o Pai, com quem estava. João 1b. Então veja que aqui está mostrando claramente, está explicando que o Filho seria o Pai com essas traduções, ou seja, as últimas traduções, a segunda, a terceira e a quarta tradução, está corroborando que o Filho é o Pai seria o Filho. Em oposição aí à oração B de João capítulo 1, versículo 1, pois existe essa distinção do Filho e do Pai na segunda oração de João capítulo 1, versículo 1. Então, essas três versões, elas não podem estar coerentes, são irrelevantes, tá? Logo, uma distinção de personalidade. Sim, essas três versões, elas não mostram a distinção de personalidade, tá? Mas está unificando a personalidade do Filho e do Pai, tá? E ambos aí com a ideia de serem a mesma pessoa, tá? Bom, prosseguindo aqui, aqui de acordo com Daniel Wallace, tá? Daniel Wallace, ele afirma assim: uma das citações de Wallace que já registramos em nosso artigo foi que o candidato mais provável para a tradução de João 1c é que o verbo era Deus ou divino. Está aqui na página 180. Está na página 180, tá? O candidato mais provável para Theos é o qualitativo, segundo Daniel Wallace, tá? Abre aspas. O candidato mais provável para Theos é o qualitativo. Este é o tanto gramaticalmente verdadeiro, pois a vasta proporção do nominativo indicativo, pré-verbais, anárquicos se enquadram aqui. Quanto teologicamente verdadeiro, a teologia do quarto evangelho e do Novo Testamento a confirmam. Tal opção não impugna de modo algum a deidade de Cristo. Pelo contrário, a enfatiza. Pois embora a pessoa de Cristo não seja a pessoa do Pai, a essência deles é idêntica. As possíveis traduções são: o que Deus era, o verbo era, da segunda NEB. Ou o verbo era divino, tá? Mofat, modificado. Na segunda tradução, divino. Seria aceitável somente se fosse um termo aplicado apenas à verdadeira deidade. No entanto, no português moderno, usamos-la para se referir a anjos, teólogos, até mesmo a uma refeição. Então percebo que Daniel Wallace ele está dando ênfase, está defendendo que a tradução seria e a palavra era divino. Tá? Essa seria a tradução aqui, ele está trazendo ênfase nessa tradução, que Daniel Wallace. Tá? Bom, aí nós temos aqui outro gramático também, que eu não vou perder muito tempo, mas chega logo na parte, no ápice, no parte máxima. É interessante, tá? Segundo Robertson, tá? Onde suas afirmações foram segundo Wallace, tá? Que Robertson, na página 767, aqui a 68, tá? E parte Robertson, em sua obra gramatical, ele afirma assim: Theos e Logos, termos convencíveis, seria puro sabelismo. O que seria isso? Termos convencíveis. Nada mais do que essa tradução. E o verbo era Deus. Seria proposição convencível. Depois eu vou fazer um vídeo concernente o que seria proposição convencível e proposição de subconjunto. Tá bom? Então, proposição convencível seria isso. Tá? E o filho era o pai era o filho. Ou seja, apoiando que o nominativo predicativo ali seria definido. Não pode ser definido ali em João capítulo 1, parte C. Tá? Faltando logos, termos convencíveis. Seria puro sabianismo. Tá? A ausência do artigo aqui não é sobre propósito e essência da verdadeira deidade. Então, aqui não é sobre propósito e essência da verdadeira deidade. A ideia de não ser proposições convencíveis já dá uma noção
de que o subjetivo theos não é definido em João 1:1c. Também, segundo Wallace, citando dois especialistas no grego, diz o comentário de Lange sobre João capítulo 1c, theos sem o artigo significa essência divina ou ideia genética de Deus. Então perceba aqui que o Wallace vai citar dois eruditos, dois especialistas em grego, falando o seguinte, o comentário de Lange de João capítulo 1:1c, theos sem o artigo significa essência divina ou a ideia genérica de Deus, em distinção do homem e anjo, como sarx, versículo 14, significa essência humana ou natureza do logos. O artigo antes de theos destruiria aqui a distinção de personalidade e confundiria o filho com o pai. Alfred afirma: a omissão do artigo antes de theos não é mero uso. Poderia não ter sido expresso aqui sem se importar com o lugar das palavras na sentença. O theos en logos destruiria a ideia do logos completamente. Theos deve, então, ser tomado implicando Deus em substância e essência. Não theos, o Pai em pessoa, como em Sax Egeneto, em capítulo 14. Pois Sax expressa esse estado dentro do qual o verbo divino entrou por meio de um ato definido. Assim, em theos expressa essa essência que era dele em arque, que ele era Deus verdadeiro, de modo que esse primeiro versículo fosse conectado assim: o Logos era desde a eternidade, estava com Deus, o Pai, e ele mesmo era Deus. Tá? Então perceba que esses dois eruditos estão explicando categoricamente que a ausência do artigo implica a essência divina do Logos. Se a gente colocasse um artigo definido aqui, o Filho e o Pai seriam uma única só pessoa. E se colocarmos aqui um artigo indefinido, isso faria que no princípio existia um panteão de divindades, tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo bem concernente a essa tradução da TNM, tá? No que diz respeito ao artigo indefinido aqui em João capítulo 1, parte C. Tá? Também não é aplicável aqui, é impossível, tá? A gente aplicar aqui um artigo definido em João capítulo 1, parte C. Tá? Senão a gente teríamos aqui um panteão de divindades, tá? Então, esses dois eruditos e esses dois especialistas em grego estão explicando que a ausência do artigo aqui em João capítulo 1, parte C, dá ênfase, está reverberando a deidade, a divindade, a natureza de Jesus. Tá? Segundo William de Mose, tá? Aqui na página 132, eu vou dar ênfase logo aqui à sua narrativa, ele diz assim: o que Deus era, a palavra era. E como certa tradução interpreta a força dessa ordem das palavras, tá? A ordem das palavras para nos enfatiza que Jesus tem todos os atributos divinos, assim como o Pai. Abre aspas. A falta do artigo definido nos impede de identificar a pessoa da palavra, Jesus Cristo, com a pessoa de Deus, o Pai. E isso significa que a ordem das palavras nos diz que Jesus Cristo tem todos os atributos divinos que o Pai possui. A falta do artigo nos diz que Jesus Cristo não é o Pai. A linguagem de João aqui é lindamente compacta, e na realidade uma das declarações mais elegantemente sucintas que seria possível encontrar. Então, segundo o William de Mose, aqui também a ausência do artigo está enfatizando a natureza de Cristo. Tá? Lourenço Estélio Rega, aqui na página 326, tá? Eu tenho essa obra aqui em mãos, tá? A obra do Lourenço Estélio Rega, aqui na página 342. Tá? Vou colocar aqui. Bom, em cima do uso dos artigos, aqui, uso dos artigos, na página 342. Tá? Aqui é uma versão, acredito eu, que seja atualizada, revisada. Abre aspas. Uso o artigo em associação com theos ilustra muito bem este detalhe. Exemplo. Theos en prothontheon kai theos en logos. A palavra estava com Deus, com a pessoa de Deus, e a palavra era Deus. Tá?
de natureza ou essência divina. Então, para Lourenço Estélio Rega, a tradução que o verbo era Deus, nada mais é reverbera a deidade, a divindade de Jesus. Paz e graça, meu amigo e querido Eduardo, discípulo Nathan Gomes. Paz e graça, Ítalo, meu amigo, um abraço, querido. Abraço, meus amigos. Então, dando continuidade aqui, na página 170, nós estávamos na página 183, página 183, tá? Outro gramatólogo aqui, outro erudito especialista, Valdir Carvalho Luiz. Gente, é muito gramático que apoia que a ausência do artigo em João, capítulo 1, a ausência do artigo ali na oração parte C, João capítulo 1, versículo 1, no nativo predicativo, ela enfatiza a qualidade, a substância do Logos, tá? Valdir Carvalho Luiz, tá? Quanto ao nome Theos, é designada a deidade suprema. Procede-se a figura, esta distinção observada, aliás, em vasta medida do texto hebraico do Antigo Testamento, sem artigo no texto grego do Novo Testamento, refere-se ao caráter geral da divindade, a natureza, essência do ser divino, a deidade substancial, destaca-lhe a unicidade limpa, exclusiva, autoridade, soberania absoluta e peculiar. Tá? Eu não vou me alongar, mas Valdir Carvalho Luiz, tá? Lourenço Estélio Rega, William de Mousse, H. Robson, Daniel Wallace e outros gramatólogos vão defender que a ausência do artigo em João capítulo 1, parte C ali, reverbera a divindade de Jesus. E eles defendem que não pode aplicar a regra de Poe em João capítulo 1, parte C, justamente por causa da oração parte B, porque a segunda oração, João capítulo 1, versículo 1, ela mostra uma clara distinção, traz uma clara distinção do Filho e do Pai, tá bom? Então, queridos, em João capítulo 1, ali parte C, nós temos nada mais do que a divindade de Jesus sendo expressa pelo nominativo predicativo. A teologia de João era enfatizar a divindade de Jesus, tá? A gente não pode ter uma proposição conversível por causa da oração, parte B, versículo 1, tá? Pois o Filho, ele está com o Pai, o Logos está com o Pai. Se ele está com o Pai, ele não pode ser a pessoa com quem ele estava no princípio. Se ele não pode ser a pessoa com quem ele estava no princípio, então a tradução e o verbo era Deus é altamente irrelevante, tá? É incoerente. A ideia explicitamente do grego seria e a palavra era divina, tá? E vários eruditos especialistas em grego corroboram com esta tradução. Fora os outros textos que depois irei analisar, João 20, 28, Tito 2,13, tá? Que também dá ênfase à divindade de Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e também versículo 16. Então, esses textos, eles corroboram com a divindade explicitamente da pessoa bendita de Jesus, tá? Fica aqui essa análise textual que as classes gramaticais na língua grega do professor Eudóxio Moreira, tá? E a vasta informações que essa gramática ela nos fornece, tá bom? Fiquem todos na paz e na graça.